Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos em mais um episódio da nossa série falando a respeito dos dons ministeriais. E hoje nós temos a grande honra de receber o pastor e professor do Rema, Judivan. Pastor, é uma grande honra ter o senhor conosco para a gente bater um pouco de papo a respeito do chamado do pastor. Amém, glória a Deus. Pastor, algumas pessoas acreditam, elas pensam que o Rema é somente para quem tem um chamado pastoral. O que o senhor diria para essas pessoas que pensam a respeito disso? Porque a gente sabe que não é uma verdade. Não é uma verdade, até porque muitos só descobrem o chamado que tem depois que chegam no Rema. Verdade. Né? Então, muitas pessoas que estão aí nas igrejas, né? Porque nós sabemos que o Rema é interdenominacional, né? E que precisam melhorar o seu conhecimento na palavra, e é dentro do Rema que muitos vão descobrir o chamado que tem, seja ele pastor, mestre, apóstolo, profeta ou evangelista, né? Ou um outro chamado para servir no corpo de Cristo, como por exemplo no Ministério de Socorros. Então o Rema ele é importante para todos aqueles que nasceram de novo. Amém, glória a Deus. Pastor, a partir do momento que o senhor identificou o chamado de Deus na sua vida, quais foram os próximos passos que o senhor deu? Porque algumas pessoas elas vêm, fazem o Rema, descobrem o chamado que tem, mas elas ficam, e agora? O que eu faço? O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas não discernem o tempo, né? Existem fases a se cumprir nas nossas vidas, né? E com respeito ao chamado ministerial não é diferente, né? Então quando eu descobri que eu tinha um chamado pastoral, eu fiquei ali numa expectativa de saber qual era o próximo passo que eu deveria dar. Eu vejo muita gente ansiosa demais, né, querendo entrar logo no chamado, né, querendo muitas vezes fazer uma pressão em cima do líder, em cima do pastor, para que aquilo aconteça logo, mas nós precisamos discernir o tempo de Deus em cada etapa da nossa vida. Porque se você entrar antes do tempo, naquilo que Deus tem para você, você pode apressar demais e queimar as etapas. Né? Da mesma forma, se você demora demais a entrar, né, você vai impedir que as pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Então, o segredo é você buscar em Deus, buscar na palavra e deixar a coisa acontecer de uma forma natural. Né? Porque eu te digo, quem tem o chamado tem as ferramentas. E quem tem o chamado e as ferramentas não tem como não aparecer. Isso vai ficar visível e uma hora o chamado vai acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, o senhor enquanto pastor e professor, imagino que deve ouvir muitas pessoas te perguntando, todo mundo tem um chamado de fato? Então, nós sabemos que lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11, está descrito na Bíblia os 5 chamados do ministério, né? Que é apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, que foi dado por Deus com uma finalidade específica, o crescimento da igreja. Mas quando a gente entende que Deus ele não criou ninguém para ficar parado na igreja, então eu entendo que todos nós temos algo para fazer, né? Nós fazemos parte de um corpo, e quando nós fazemos parte de um corpo, tudo que tem no seu corpo é importante. Logo, todos que estão no corpo de Cristo são importantes. Não necessariamente todos terão chamado dentro dos 5 dons do ministério. Mas, por exemplo, nós temos o chamado da reconciliação, né? Eu, por exemplo, ensino a matéria evangelismo, né? E lá está escrito que todos nós fomos chamados para reconciliar o homem que está aí fora perdido sem Deus. Então, se alguém te perguntar, você tem um chamado? Você pode dizer, tenho. Qual? O da reconciliação. Amém. Até que você descubra que se você tem ou não um chamado dentro do 5 dons do ministério. Então, nós podemos dizer que todos têm um chamado, né? Pregar o evangelho. Amém. Pastor, me fala uma coisa agora, a respeito do chamado pastoral. Como é que uma pessoa pode identificar na sua própria vida esse chamado? Quais são as características do chamado pastoral? Então, cada chamado ele tem a sua característica específica, né? Então, é como um profissional. Por exemplo, as ferramentas que tem numa caixa de ferramenta de um eletricista são diferentes das ferramentas que tem na caixa do encanador, né? Então, cada chamado ministerial tem ferramentas específicas para exercer aquele chamado. Então você percebe as características, elas são visíveis.
né? Quem tem um chamado pastoral é aquela pessoa que tem uma palavra de cuidado, né? Uma palavra de ânimo, né? É aquele que tem aquela paciência de chegar, pegar aquela ovelha cheia de carrapicho, tira os carrapichos, passa um olhinho, né? Aí tem gente que não tem chamado pastoral e olha assim e fala: como é que ele consegue fazer tudo isso? Como é que ele consegue? Aí o cara erra uma vez, ele traz, bota no colo, ajeita. Aí levanta o cara vai, erra de novo. Ele: vem cá, meu filho, vamos, vai dar certo, vai. Não desiste com facilidade das pessoas, né? É diferente, por exemplo, do evangelista. E o evangelista, o negócio dele é ganhar almas. Ele quer ganhar alma para Jesus, mas o cuidado não é com ele, né? Ele ganha, alguém cuide, pelo amor de Deus. Você já viu um evangelista pastoreando uma igreja? Você já viu como é que ele prega? Eu já tive um pastor assim. Ele tinha um chamado evangelista, mas ele estava na função de pastor. Ele diz: hoje eu vou ensinar sobre família. Aí ele começa até bem, mas do meio por fim a mensagem vai virando. Ele sempre termina pregando sobre salvação. Aí tem hora que você não aguenta, mas meu Deus, o pastor vai pregar sobre salvação de novo. De novo. É a ferramenta, é a característica dele, né? Enquanto que a característica do pastor é aquele de juntar, é aquele de trazer para perto, né? É aquele que no meio da noite vai atrás de alguém que teve algum problema, né? Que ora pelo cachorro, que ora pela sogra, que ora pela vizinha. É assim, gente. E tem uma graça para isso. Você faz porque as ferramentas estão lá e a graça de Deus está operando para você cumprir aquele chamado. Amém. Ô pastor, pegando um gancho nessa questão do cuidado pastoral, né, em trazer para perto e tudo mais, como é para o Senhor ver os seus alunos, as suas ovelhas dando fruto, né, diante do conhecimento que chega através das suas ministrações, do seu ensino? Como que é isso para o Senhor? É maravilhoso, né? Porque é muito bom quando você prega uma palavra e você vê o resultado da vida da pessoa. Porque a gente entende que aquele que pratica, ele colhe os resultados. É ruim quando você prega a mesma palavra para um grupo de pessoas e você vê umas pessoas avançando e outras não. Tem algum problema com a palavra? Não tem. Qual é o problema? É o que você faz com o que você ouve. A diferença está aí. Não é o que você ouve, é o que você faz com o que você ouve, né? É o que você pratica. E às vezes tem umas pessoas que pegam rápido, praticam rápido, isso não dá muita alegria, né? E é por isso que nos anima a continuar pregando, né? Porque a gente sabe que quem pega, corre com essa palavra e avança e colhe os resultados. Amém. Pastor, fala uma coisa para nós. Na sala de aula do Rema, a gente encontra muitos pastores, né? Sim. Com anos de ministério, mas eles estão com o coração ensinável e se submetem a aprender a palavra. Sim. E aí eles mudam e começam a pregar isso nas suas igrejas. Sim. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco de a importância de se continuar ouvindo as mesmas verdades, mesmo depois de sair de sala de aula. Perfeitamente, porque o que acontece? O Rema, ele é uma etapa de aprendizado, né? O Rema ele destrava muita coisa, né? O Rema ele joga uma clareza muito grande em áreas que podiam estar ali escuras e você não entendia ou entendia da forma errada, foi ensinado da forma errada, e o Rema ele joga essa luz, né, nessa escuridão e de repente você começa a ver coisas que você não via, né? É impressionante o impacto que você tem nas primeiras aulas do Rema, como você diz: meu Deus, onde é que eu estava? Né? E aí de repente você termina o Rema, aí você tem agora uma segunda e quarta e sexta, e o que eu vou fazer com isso? Livre, mas é importante que você continue, né, se aperfeiçoando. O Rema deu uma partida, o Rema deu um start. Ele fez você descobrir que tem coisas maiores, mas é preciso continuar buscando essas coisas maiores, né? É por isso que existe a Luminai, né? Para que os alunos do Rema possam se inscrever, possam continuar assistindo aulas, né? É importante que uma vez ou outra você que já é graduado venha na sala de aula assistir uma aula presencial, né? Porque as aulas nunca são iguais, né? É impressionante, né? Você pode assistir uma aula, né? No ano seguinte você pode ir assistir a mesma aula, nunca vai ser igual, né? Então está sempre se renovando, porque a palavra de Deus se renova cada manhã, e é importante que a gente esteja sempre buscando, né, acrescentar algo mais aquilo que já foi acrescentado no Rema, para que você corra a sua carreira com mais eficiência, com mais tranquilidade. Uau. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós queremos te agradecer. O Rema, Luminai Atibaia te agradece. Que honra ter o Senhor conosco, viu? Obrigado pela sua disposição.
E você que ainda não fez o Rema, ainda não se associou ao Luminai, nós estamos esperando por você, para que você receba dessa palavra que tem nos libertado, que nos mantém de pé. Amém? Esperamos por você.